Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Este é o propósito 365 dias na Palavra, em que nós temos este hábito, este compromisso de todos os dias lermos a Palavra do Senhor. 15, 20 minutos, uma leitura fácil, uma leitura muito poderosa, enriquecedora, amém? A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se inscreva no canal, você que nunca leu a Bíblia, venha ali conosco, amém? E fortaleça a sua fé, ouvindo todos os dias Deus falar conosco, amém? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Agora, antes de iniciarmos a nossa leitura do dia de hoje, vamos orar ao Pai agradecendo pelo fato de estarmos vivos, estarmos com saúde, ouvindo a voz de Deus, nos enchendo de esperança. É uma bênção, amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore com fé, pois o Senhor está ouvindo a sua voz. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, queremos te agradecer pelo teu amor e pela tua graça, pela tua bondade infinita sobre nossas vidas. Ó Pai, obrigado pela misericórdia no dia de hoje, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão. Senhor, vem perdoar nossos pecados, nossas falhas, tudo que nós temos feito que não te agrada. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para ler a tua palavra e ouvir a tua voz. Ó Senhor, como é bom ouvir tua voz, como é bom te sentir. Precisamos da tua presença, ó Pai, precisamos aprender mais de ti. Então fala conosco, Espírito Santo, guia nossa leitura, fala aos nossos corações, abre nossa mente para o entendimento, que cada vez mais nós venhamos aprender mais de ti e põe em prática tudo aquilo que é a tua lei, a tua vontade sobre nós. Assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de ser feito em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos. Amém, ó Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos iniciar nossa leitura. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Amém? Capítulo 15, guerra contra os amalequitas. 1 Samuel, capítulo 15. Todos encontraram? Começa da seguinte forma: Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo o mais que era bom, mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. Saul é rejeitado como rei. O seu Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel.
o seu Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que que você não obedeceu? Por que que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: traga aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o seu Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Glória a Deus! Leitura poderosa nos ensina que o Senhor quer a nossa obediência ao invés de sacrifícios. Amém? Dando continuidade, capítulo 16. Davi é ungido rei. Passagem linda. Começa assim: o Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O seu Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o seu Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o seu Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos.
e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Dando continuidade, Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem uma boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, desde que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Glória a Deus! Agora, dando continuidade, vamos para o livro de Salmos. Salmos capítulo 64. Por hoje finalizamos 1 Samuel, agora vamos para o livro de Salmos capítulo 64. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 64. Pedido de proteção contra inimigos. Salmo de Davi ao regente do coro. Começa da seguinte forma: ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destrói os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal, falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério, porém Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Glória a Deus. Dando continuidade, Salmos capítulo 65. Amém. Gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi. Canção ao regente do coro. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põe a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo.
tudo grita e canta de alegria. Glória a Deus, isso é perfeito em tudo. Glória a Deus. Para finalizarmos a leitura de hoje, Salmos capítulo 66. Louvor e gratidão a Deus. Salmo, canção ao regente do coro. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Veja com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxestes para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que prometi, aquilo que prometi quando estava em aflição, e isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Glória a Deus, o Senhor é fiel, justo, maravilhoso. Ele tem ouvido a sua oração, Ele sabe aquilo que tem no seu coração, Ele sabe da sua necessidade, tem sido fiel conosco todo esse tempo de nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento, por esta leitura. Amém? Oremos. Papai querido, Senhor, queremos Te louvar, Te exaltar, Te agradecer, Senhor, por este momento maravilhoso, pela Tua palavra que tem um efeito poderoso sobre nossas vidas. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos protege, nos livra de todo mal. Ó Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor, por este momento, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado todos esses dias. Ó Pai, tantas pessoas que têm perdido sua vida sem sequer Te conhecer. Pessoas, ó Pai, que estão perdidas na vida sem saber, ó Pai, que aquilo que elas mais precisam é do Teu amor, é da Tua presença. Obrigado, ó Pai, por nos abençoar, por nos agraciar com a Tua presença. Nos abençoa para que amanhã estejamos aqui firmes novamente, falando com o Senhor, ouvindo a Tua voz. Assim oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Amém. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para uma leitura da palavra do nosso Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal, inicie o seu propósito, clicando na playlist, iniciando no dia 1º. Amém. Venha fazer parte desse propósito se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal. Amanhã temos mais um dia, mais um encontro marcado para lermos a palavra do nosso Deus, tá? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até amanhã, até o próximo vídeo.